Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre depressão e eu estou com o médico psiquiatra Flávio Braun Fiorda. Bom, Flávio, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que, por mais que a gente fale, ele está sempre atual, né? Me diz uma coisa, está ampliando as idades que são acometidas pela depressão? Bom, Giovana, obrigado pelo convite, né? A Associação Médico Espírita é uma instituição que está muito preocupada com esse tema, porque por mais que se fale, mais se faz necessário falar. Porque nós temos visto que está sendo mais ampliado tanto a idade nas crianças, quanto na terceira idade os casos de depressão. Uhum. A gente tem visto nos adultos, normalmente, mais ou menos 20% da população está passando um transtorno depressivo e muita gente tem vergonha de falar que sente depressão, que às vezes é confundida com uma tristeza passageira ou continuada, porque parece ser sinal de fraqueza, sinal de fracasso, a pessoa tem constrangimento em admitir que precisa de uma ajuda psicológica ou uma ajuda psiquiátrica. Tem muito preconceito ainda nesse meio. E as pessoas ficam receosas de serem julgadas ou taxadas como doentes mentais. E uma coisa não deve ter nada a ver com a outra. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas caracterizado por uma tristeza crônica sem uma causa aparente. A pessoa sente uma falta de energia, uma adinamia, ela não se sente mais dona de si, um vazio interior muito grande. Quando tem uma causa aparente, de repente um luto, uma grande frustração na vida, sempre é necessário um apoio psicológico, uma psicoterapia, mas em alguns casos também o uso de alguma medicação. Mas em crianças está sendo muito comum, na terceira idade também. Depressão em animais a gente tem visto, nos cachorrinhos, nos gatinhos, né? E por que também não acometeria o ser humano? Mas a gente precisa falar bastante sobre esse tema. Quando que a pessoa ou algum familiar pode perceber que está começando a se instalar depressão? Quando deixa de ser uma tristeza comum para ser algo mais, podemos dizer, patológico? Pois é, alguns sinais são mais evidentes, né? Quando a pessoa está no isolamento social, uma angústia existencial, quando se fala em pensamentos de abreviar a própria existência, quando a pessoa faz cartas de despedida, quando a pessoa ela para de se cuidar, para de ter o seu próprio asseio, a sua higiene, ela para de estudar, para de trabalhar, quer fugir da vida, rompe relacionamentos sociais assim de uma maneira abrupta, relacionamentos afetivos. Então são sinais de que alguma crise interna está acontecendo. Quase sempre as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre acontecem como a gente gostaria que fosse, na hora que a gente gostaria que fosse. Então essas pequeninas frustrações do dia a dia, se a gente não souber contorná-las ou lidar com elas, as contrariedades, as coisas que nos frustram, pequenas, médias ou grandes, coisas banais ou coisas sérias, podem se somatizar no nosso psiquismo. E a gente precisa falar sobre isso numa boa psicoterapia, trabalhando na sua religiosidade, na sua espiritualidade, com seus familiares, com seus amigos, tendo uma vida social saudável, necessária, saindo de um isolamento personalista que também não faz bem. Então, quando você começa a destoar do seu comportamento natural, do seu comportamento natural e básico, a gente precisa prestar atenção naquele amigo, naquele parente, naquele companheiro e perguntar. Perguntar nunca ofende. A pessoa perguntada às vezes se sente ofendida. Então ela se melindra muito fácil com algumas perguntas de foro íntimo, né? Puxa, como é que você está? Você está muito calada, você está estranha, você está esquisita,
está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa que você queira conversar comigo, alguma coisa que eu possa te ajudar, um ombro amigo. Né? É que tem pessoas que têm mais facilidade, né, para se expor e outras menos. Não. Também tem esse lado que a gente... Geralmente alguém da família tem essa habilidade de perguntar, ou alguma pessoa, um profissional, seja psicólogo ou um psiquiatra, né? Ou um amigo de fora, algum religioso, mas são sinais ou pistas que a gente vai percebendo aos poucos de uma mudança de um comportamento natural. Algumas pessoas têm medo, né, de procurar uma ajuda porque acabam tendo umas ideias erradas, né? Assim, se eu for a um médico, ele vai me medicar e eu vou ficar dependente desse medicamento para sempre. Isso é fato? Isso é comum. O pensamento? O pensamento de uma dependência medicamentosa ou a necessidade temporária de um medicamento é muito comum. Mas o medicamento tem que ser visto como um tratamento como outro qualquer, que pode acometer qualquer ser humano vivo nesse planeta. Não é sinal de fracasso, não é sinal de ser fraco, de ser menos, de ser pior do que outro ser humano. É uma necessidade bioquímica por uma depressão às vezes endógena, mas também pode ser sinal de uma necessidade de uma boa psicoterapia. Só o remédio não resolve. A boa psicoterapia é necessária para o autoconhecimento, para a autotransformação, para a pessoa perceber quais os pontos fracos que ela está vivenciando naquele momento, da sua vida, do seu jeito de ser, da sua existência, das suas características, da sua personalidade, e quais os pontos fortes que ela tem também da sua personalidade, da sua existência, que ela precisa manter e reconhecer como qualidades, como virtudes do seu caráter, do seu temperamento. Então, quem sou eu? Como eu sou? Como eu reajo? O que eu preciso prestar atenção em mim para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais feliz, eu comigo mesmo e eu com as pessoas que eu convivo? São as principais perguntas que eu tenho que fazer comigo todos os dias, mesmo sem depressão, para ser uma pessoa com paz de espírito. Principalmente. Outra questão é que a depressão ela tem vários níveis, né? Ela pode ser uma depressão leve, às vezes confundida com uma tristeza, ou às vezes ela pode vir de uma maneira mais avassaladora. É igual o processo depressivo para todas as pessoas? Puxa, se fosse igual era mais fácil o tratamento, né? Não levaria tanto tempo para a gente fechar um diagnóstico. Mas, na verdade, pode variar de pessoa a pessoa. O que tem de muito parecido a questão da tendência depressiva é uma característica humana de ter uma tendência de ter dificuldade de aceitar as contrariedades do cotidiano, sejam as mais banais ou as mais sérias. As mudanças bruscas na vida que, de repente, a gente passa, por perdas grandes que a gente passa, por viradas na vida que a gente passa, coisas que a gente às vezes programa e coisas que às vezes nós somos pegos de surpresa, que qualquer um de nós está sujeito. Então, um dos grandes segredos para todos nós, inclusive profissionais da área, é não querermos controlarmos a vida. A vida está aí para ser vivida, inclusive com as coisas agradáveis ou difíceis. A vida não está para ser controlada. Então existe uma depressão leve ou moderada ou mais intensa, a depressão que às vezes é de um episódio único ou recorrente, mas o que precisamos ter como modelo depressivo é uma característica humana que todo ser humano carrega como personalidade, que é uma tendência de querer sempre as coisas do seu modo e no seu tempo, que não é possível e nem sempre vai ser necessário. Certo. Outra dúvida que as pessoas acabam tendo muito, acabam perguntando nos nossos meios, né, nas nossas mídias sociais, no e-mail da Miss Santos, é a seguinte: quem tem depressão uma vez, pode ter outras vezes? Essa depressão pode ser mais forte? Existe um parâmetro? A depressão ela pode se repetir. Como uma gripe, no caso? Como uma gripe, no caso, sim.
mas quando eu estou com um assunto dentro de mim que não está bem resolvido. Tá. Qual de nós não está vulnerável, uma vez ou outra, a ter um assunto mal resolvido dentro de si? De família, de trabalho, de relacionamento pessoal, relacionamento afetivo, coisas do dia a dia, os imprevistos. Então, se um assunto que me pega de surpresa, como que eu vou reagir? Com calma, com ansiedade, um problema de saúde, de família, com alguém que eu amo, não é? Certo. Isso nos abala. Então, nem sempre isso vai levar a uma depressão, mas pode levar a um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, de uma preocupação. Nem sempre leva a uma depressão. Pode levar, né? Até em casos graves, a tentativa de suicídio, há uma dependência química, as comorbidades que infelizmente acontecem, a pessoa está tão estressada que ela quer fugir da vida e de uma maneira grave ou preocupante, quando cai na dependência química de drogas lícitas ou ilícitas, quando pensa em abreviar a própria existência, infelizmente, e temos recursos como o CVV, como as psicoterapias e toda a psicologia, a medicina, né, que está aí para ajudar as pessoas. Então, uma das grandes dicas que a gente dá é pedir ajuda, não tem vergonha de pedir ajuda no momento adequado. Certo. E a gente vê uma questão também muito pontual, né? As pessoas acabam se comparando. Hoje a gente tem essa facilidade, né, das redes sociais que nos conectam, mas também faz com que as comparações com a vida do outro seja mais intensa. Exatamente. E por vezes até nos levando a um porquê não eu, né? Muitas vezes essas comparações faz despertar o sentimento da inveja, o sucesso do outro e por que não está acontecendo o sucesso comigo, as comparações, porque nas redes sociais as pessoas só postam coisas bonitas ou coisas que fazem despertar o sentimento da inveja alheia. Então parece que na vida do outro só está acontecendo coisas boas, não é mesmo? E as pessoas nas redes sociais, elas postam evidentemente o que elas não gostariam que não acontecessem a si, né? Elas só postam o que gostariam que acontecesse a si Sempre mesmo. o melhor lado, né? Sempre o melhor lado. A gente esconde a sujeira debaixo do tapete, né? Nas psicoterapias é que a gente acaba sabendo a verdade dos fatos. Então, a questão da concorrência, né, da vida moderna, dos comparativos, do excesso das vaidades, do excesso do materialismo, isso leva a muita frustração. Então, a essência da vida não são as vaidades, não são as materialidades. O essencial é invisível aos olhos, né? São as coisas mais simples que a gente precisa dar mais valor. Certo. Flávia, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Você que está em casa já sabe. Para saber um pouco mais sobre as atividades realizadas pela AME Santos, entre em nossa página www.amesantos.net.br ou também através de nossas redes sociais. Lá você ficará sabendo as palestras, cursos que os médicos e profissionais de saúde realizam não só em Santos, mas em toda a Baixada Santista. No programa de hoje, estou com o médico psiquiatra Flávio Braun Fiorda falando sobre o tema da depressão. Bom, Flávio, no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, a gente falou, né, um pouquinho do quanto é bom essa essência mais simples do ser. E como nós estamos aqui no programa da Associação Médico Espírita, a gente sempre fala algo, né, pontua também a questão das enfermidades em relação à religiosidade e espiritualidade. A depressão também, ela é influenciada por esses fatores? Bom, os estudos, né, da Associação Médico Espírita do Brasil
sempre nos apontam que todo componente na área da psiquiatria existiria também um componente na área espiritual, ou seja, um transtorno de uma obsessão espiritual. Obsessão essa que é iniciada pelo próprio obsediado, porque uma pessoa num estado depressivo, o sentimento mais comum é a tristeza, pelo menos a aparência. No fundo, a pessoa que está triste também pode estar magoada, pode estar com raiva, e a mágoa é um sentimento que faz mal a quem sente, não ao objeto, quem gerou a mágoa, né? Mágoa e raiva são sentimentos muito semelhantes, são sentimentos que despertam até a vontade da vingança, e são vibrações sentimentais que são semelhantes àquelas que nós estudamos pela doutrina espírita, que são cultivadas pelos espíritos obsessores, que são desafetos nossos de outras encarnações cujas quais nós podemos ter deixado situações mal resolvidas, ou seja, nós em vidas passadas temos feito coisas não inteligentes, não agradáveis e não éticas com pessoas, coisas que hoje não faríamos na vida presente, termos feito em outras vidas, como trair, roubar ou matar e coisas por aí afora. E essas pessoas, estando com raiva ou com mágoa e não tendo desencarnado, tentar nos achar na nossa vida presente num processo obsessivo espiritual. Então, se a gente, na vida presente, temos uma característica de cultivar mágoas, vinganças, tristezas crônicas, invejas, infelicidades, etc., nós vibramos em sentimentos parecidos com esses espíritos cujos quais fizemos coisas erradas e deixamos situações mal resolvidas. Então, por uma questão de sintonia, como a gente brinca nas nossas palestras, nós sintonizamos na Rádio Obsessor FM, e na depressão isso também pode acontecer. Então, o pensamento do obsessor em relação ao obsediado na depressão são pensamentos ruins e negativos. Por exemplo, tudo vai dar errado, você é fraco, você é fracassado, você não tem capacidade, você é menos do que os outros, ideias de suicídio, pensamentos que vão aumentando e realmente, às vezes, infelizmente, acontecem. Então, a questão da espiritualidade na depressão é um fato. Quase todo paciente depressivo refere pensamentos de baixa autoestima, de baixa autovalia, de querer dar um fim a si mesmo, né? Então, cultivar a espiritualidade é querer ser bom. Cultivar a sua religiosidade é querer ser uma pessoa do bem, querer um ser humano melhor, não um ser humano perfeito, sem neurose de perfeição. Ser cristão ou ser espírita é ser simples e ser bom, não é ser perfeito. Então, quando você passa a entender que o bom da vida são as coisas mais simples, é você valorizar o mais simples, você passa a entender que você não precisa de tudo que você almejava antes, que você precisa dar valor às coisas mais simples. Sendo assim, você complica menos a sua existência. E a sua espiritualidade passa a ser mais aflorada nesse sentido, de fazer o bem e querer ser bom. E fazer mais o bem do que querer receber mais o bem. A bondade cristã, no fundo, é isso. Você deu um enfoque bem espírita, né, para o entendimento da depressão, mas claro, quem cultiva a espiritualidade, sua religiosidade essa, seja ela qual for, Exato. É muito beneficiado com a sua ida ao templo, com a sua ida à igreja. Exercício da caridade, servir ao próximo. A pessoa às vezes pode alegar, puxa, mas eu não tenho forças nem para fazer, nem para tomar banho, como que eu vou servir ao próximo? Tentar dar esse primeiro passo é o mais importante, porque o prazer na caridade, você libera neurotransmissores que dá sensação de bem-estar, como a dopamina. A atividade física libera esse neurotransmissor, é um neurotransmissor antidepressivo. Então é importante dar esse primeiro passo, um trabalho voluntário, que existe a sensação de prazer, de bem-estar no ato de fazer o bem. Então a caridade por si só é uma ação antidepressiva. Isso envolve toda e qualquer religião, toda e qualquer espiritualidade. Acho que envolve a todos, né? Sim. Até mesmo aquele que não tem religião, Até né? o ateu faz o bem, né? É muito melhor você ter
uma atitude de amor ao próximo do que cultivar uma atitude hipócrita. Não é mesmo? Como médico psiquiatra, você também sugere, né, aos seus pacientes, a todos aqueles que te procuram com sintomas depressivos, outros métodos além da medicação e da psicoterapia? Sim, como falamos agora há pouco, o trabalho voluntário é muito importante, a atividade física moderada é importante, como meditação, a yoga. Às vezes é necessário também algum complemento vitamínico, mas o fundamental é o autoconhecimento de uma boa psicoterapia. Mas uma boa psicoterapia, Giovana, significa dizer ao paciente o que ele precisa ouvir. Nem todo paciente quer ou gosta de ouvir o que precisa. Às vezes o paciente está errando em alguma coisa e o profissional de saúde orienta, e o paciente às vezes ele sai bravo. Porque ele está no caminho errado e nós como profissionais de saúde precisamos orientar para o caminho certo, e o paciente às vezes não gosta de ouvir uma orientação de que ele está errado. Como um pai dá bronca num filho, uma bronca amorosa, corretiva, carinhosa, o psicoterapeuta da área de saúde, ele precisa orientar para o caminho adequado, inclusive. Então, o paciente ele precisa estar com ouvidos de ouvir, com o coração aberto também para novas ações, renovação de atitudes e sentimentos. Por quê? Porque só eu vou colher resultados diferentes com novas ações, novos pensamentos e novas atitudes. Novos resultados não virão com velhas atitudes. Você falou algo muito interessante, que é a questão do ouvir, né? Hoje as pessoas falam muito, mas ouvem pouco. Exato. Né? Como mudar, né, esse modo de ser das pessoas? Porque Exatamente, existe um Giovana. imediatismo muito grande hoje. Eu quero falar, eu quero ser visto e ser ouvido. Mas qual é o grande problema do ser humano? Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer as coisas do seu jeito. Isso que leva à depressão. Porque acaba sendo frustrado. Porque, exatamente, ninguém tem a razão o tempo todo. Ninguém vai querer que tudo seja do seu jeito o tempo todo e ao seu tempo. Como todo mundo fala, é o tempo de Deus, não é o seu tempo. Quando a vida te dá um não, quando Deus te fala um não, quando alguém te dá um não, aceite aquele não, porque de repente é o melhor para você. O não tem que ser dito e tem que ser ouvido, porque ele é muito terapêutico. Quantos nãos um pai e uma mãe fala para o seu filho no processo educativo? Se um pai e uma mãe não diz um não ao seu filho logo na tenra infância, essa criança vai ser um adolescente complicado e provavelmente vai ter depressão no futuro. Porque se você não aprende a ouvir um não na infância, na vida adulta fica muito mais difícil. Vai virar um adulto revoltado, um adulto frustrado, um adulto depressivo. Um adulto mais problemático do que se tivesse aprendido a ouvir um não na tenra infância. Talvez. Na escola isso está muito mais complicado hoje em dia. É exatamente nesse ponto que eu ia entrar agora. Será esse o motivo que a gente está encontrando agora algumas crianças e adolescentes com depressão? Exatamente, O número maior, eu digo. Um número maior, uma quantidade maior, porque os pais às vezes estão tratando os seus filhos como amiguinhos, perdendo a hierarquia do amor, do respeito em casa. Os pais e as mães às vezes estão omissos com os seus filhos. Estão dando benefícios aos filhos quando eles estão precisando de correções. Eu não estou falando de correções da violência, estou falando de correções da educação, do amor e das regras. Quem não aprende a seguir regras em casa não vai saber fazer as regras da vida fora de casa. E de repente, quando eu preciso seguir uma regra de trânsito da escola, do cotidiano, e eu ouço um não lá fora, eu vou me deprimir e chorar em casa ou na cama. E eu vou procurar um psicólogo e um psiquiatra, por quê? Porque eu não estou sabendo ouvir um não. E aí vem as brigas, a violência, o recurso
ao uso do álcool e drogas cada vez mais cedo, da sexualidade cada vez mais cedo, das gravidez cada vez mais precoces também, cada vez menos planejadas. Embora as escolas façam um ótimo trabalho, né, nas áreas de ciências, biologia, né, sobre todas as prevenções, né, a gente vê que aparentemente parece que não funciona, né, que os erros continuam acontecendo em maior quantidade. Porque parece que isso acontece com o outro, não acontece consigo. Parece que a lição só serve para o outro, não serve para mim. Então é falta de humildade. Então o grande antídoto para o tratamento da rebeldia é a humildade. O antídoto para a depressão é a humildade. O antídoto para a depressão é a gratidão. Eu preciso mudar o meu olhar de não querer sempre as coisas do meu modo, através da humildade e da gratidão. E um olhar mais amoroso para mim mesmo e para aquilo que eu estou passando na minha vida. Essa é uma grande dica, né, para quem está em casa, né? Sim. De todas as idades, né? Não tem idade. O amor próprio não é a vaidade. O amor próprio é eu entender que aquilo que eu estou passando naquele momento é o melhor para mim, transformando problemas em oportunidades de aprendizado. Sempre, né? Sim. Então, é aquela coisa, se você está sentindo ou se algum parente, né, algum parente seu está percebendo, procurar logo, então, um serviço psicológico, se necessário entrar com a medicação, mas o essencial é uma boa psicoterapia. Aceitar ajuda. Aceitar ajuda, não é motivo, né, de vergonha aceitar ajuda. É como o pessoal fala, né? Psicofobia não, né? Sim, exatamente. Muito bem dito agora. Ótimo. Bom, Flávio, nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que é bem atual e com certeza contarei com você em próximas oportunidades. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos. E você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas, mas eu espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!